Olá, alunos. Bora estudar? Bora estudar, que estudar é bom demais. Eu sou o professor Francisco José de Macedo, professor de Ciências da Educação do Campo, e nesta aula nós vamos estudar o reino das plantas. Mas antes de eu iniciar essa aula, eu vou apresentar meu plano de aula, que é a Unidade Escolar Santo Antônio dos Campos Verdes. A nossa disciplina, nós vamos trabalhar Biologia. Como já mencionado, eu sou o professor Francisco José, é a série 7º ano, turma tarde. E a data 12/6/2021. O horário, nossa aula inicia-se às 13 horas. Vai ficando em branco essa parte do link, porque depois que eu gravar essa videoaula, aí o aplicativo vai gerar um link que será colocado posteriormente nesse local que já aparece em branco. Então, o tema da nossa aula é o reino das plantas e tem como conteúdo abordado a divisão do reino das plantas e também o seu modo de reprodução. Nossos objetivos é compreender a divisão das plantas, né, e entender a reprodução das plantas. São esses os nossos dois objetivos focados nesta aula. Como metodologia, vai ser exposição oral em forma de videoaula, já que estamos vivendo em tempos de pandemia e nesse momento não nos permite aglomerar. Não temos aquele contato assim como era antes. Então, a única forma de trabalhar a nossa metodologia, por enquanto, é essa, através de videoaula, para poder alcançar o nosso público, que é os nossos alunos. E como recursos didáticos, vou estar usando um notebook vinculado à internet, software, né, para gravação de tela e slides. São essas, por enquanto, as minhas ferramentas de trabalho, que eu vou estar utilizando para ministrar minhas aulas. E a nossa avaliação será por devolução de atividade, enviada para grupos de WhatsApp. Por enquanto vai ser esse o caminho mais viável, né? O caminho que nos vai aproximar do conhecimento, onde eu vou estar disponível para sanar as dúvidas, né? As dúvidas que forem aparecendo. O nosso grupo de WhatsApp vai ter essa fundamentação. E segue aqui as nossas referências bibliográficas, que são esses links que nós estamos tendo por base. E aí nós damos início aqui. O reino plantae. As plantas pertencem ao reino da plantae e são muito importantes para a manutenção da vida na Terra, pois todos os seres vivos dependem delas para sobreviver. Quer dizer, elas fazem fotossíntese, elas embelezam a natureza, são, são uma fonte de alimentação para todos nós, fazem parte elas da cadeia alimentar, né? Então, nessa parte, eu já destaco aqui a importância das plantas, porque elas nos fornecem frutos, sementes, que são com certeza indispensáveis e saudáveis, né, à nossa alimentação. Por que que eu destaco essa importância? Porque vocês, alunos, têm o hábito de querer menosprezar, né, as plantas, querer destruí-las, né, e nós não podemos aceitar, nós não podemos continuar com essa prática, porque as plantas, sem as plantas, cadê o algodão, por exemplo, né, o algodão que está presente nas nossas roupas, eles vêm das plantas. Por exemplo, papel, a celulose vem de onde? Como nós sabemos, também vem das plantas. Sem contar, e isso é importante lembrar aqui, que, por exemplo, os remédios que a gente toma no dia a dia, né? E também alguns produtos de beleza, que são na sua grande maioria derivados das plantas. Então as plantas, elas são de fundamental importância, elas são um patrimônio da natureza que nós devemos sim ter cautela, ter atenção e preservá-las sempre que elas estiverem à nossa
frente, nós temos que ter uma boa conduta para conduzi-las. Os organismos do reino plantário são multicelulares, né? Nesse caso, multicelulares porque composto de várias células, pluricelular e definição de pluricelular, né? Com células eucarióticas. Então, elas são autossuficientes, né? Ou seja, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, sendo assim, chamados de autótrofos. E todas as células vegetais possuem celulose em sua parte celular, sua parede celular, perdão. E esses são os vácuolos e cloroplastos em seu interior. E dando continuidade, aqui ó, os vegetais foram os primeiros colonizadores do planeta Terra, graças à sua autossuficiência alimentar. Eles conseguiram conquistar o ambiente. É através das plantas que a vida no planeta se mantém. E aí tem a sua importância, né? Que as plantas são estreitamente relacionadas com a vida dos seres humanos. Podemos dizer que elas apresentam uma série de utilidades e serviços ambientais. No caso, elas estão presentes na alimentação, nos medicamentos, como já mencionado, bem-estar humano, fornecimento de madeira, que é outra parte importante, que gera, além de gerar emprego, gera renda, na, na regulamentação da temperatura, é outro fator importante, também na manutenção do regime de chuvas. E dando continuidade. Acredita-se que as plantas tenham surgido a partir de um grupo ancestral, que esse grupo ancestral de algas verdes, pois existem várias características que, que as aproximam, como podemos destacar a parede celular, que é composta principalmente de celulose, e nesse caso também a presença de clorofilas A e B em seus cloroplastos. Como sabemos, a botânica, dentro da biologia, é o ramo que se dedica ao estudo das plantas. Então, as principais características das plantas são células eucariotas, células seres autótrofos e fotossintetizantes, e cada um tem o seu conceito racional. No caso, as células eucariotas, elas têm o núcleo delimitado por membrana nuclear, né? Que esse é o principal destaque das suas células eucariotas. No caso, trabalhando o conceito de seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. Quando você vê essa palavra auto, ele já dá a ideia de que eles se autossustentam, né, para se sobreviver. E os fotossintetizantes, na sua base, eles realizam fotossíntese. E esse é o processo para a obtenção de alimento e energia. Então, esses são os principais conceitos das células eucariotas, seres autótrofos e, no caso dos fotossintetizantes. Também temos a divisão das plantas, né? Elas têm a sua divisão vinculada, que são os vegetais são classificados quanto à presença ou ausência de flores. E as plantas que não possuem flores e cuja estrutura reprodutora é pouco visível, são chamadas de criptogamas, né? Esse nome complicado, mas que
e as plantas que possuem flores e cuja estrutura reprodutora é bem visível, também nós denominamos esse de fanerógamas. Então são esses nomes difíceis, mas que dão essa dimensão na divisão, dentro dessa divisão das plantas. E as plantas, quanto à presença ou ausência de vasos condutores, nós podemos classificar em duas classificações, né? Que são avasculares e vasculares. Que no caso, essa palavra avasculares, ela já limita, né? Já quer dizer que ela não possui vasos condutores. Enquanto que aqui dentro dessas vasculares, quer dizer que elas têm vasos condutores, elas têm o xilema, né? É aquela comparação, se nós, por exemplo, nós seres humanos, né? Nós temos a artéria, no caso das plantas vasculares, elas têm o xilema, que é o responsável por fazer essa transmissão. E os filos vegetais que apresentam plantas vasculares com sementes são as gimnospermas e as angiospermas, que também faz parte dessa divisão. Então nós vamos conhecer aqui um pouco desses conceitos de cada uma, que são divididos em quatro componentes, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Começando pelas briófitas. Tradicionalmente, as plantas se dividem em dois grandes grupos, que são, já como frisado anteriormente, as criptogamas e fanerógamas. E no caso, as ciptogramas dividem-se em dois grupos, que incluem as briófitas. E aí, quando se fala em briófitas, são vegetais que não têm vasos especializados para a condução da seiva. São plantas de pequeno tamanho. Então, quando se fala em briófitas, represento um conceito bem básico, represento as plantas de pequeno porte, né? Aí que habitam os ambientes úmidos. O grupo é representado pelos musgos e hepáticas. Ou também a gente pode encontrar essas briófitas quando a gente vai em cachoeira, né? Que a gente compara aqueles tapetes que também muito parecido com gramíneas. Então ali você vê a presença de briófitas. E no caso, tradicionalmente as plantas se dividem em dois grupos, né? No caso já falado, que são as pitogramas e fanerogramas, e que as pitogramas dividem-se em dois grupos aqui, que são também incluindo as pterodófitas, que são vegetais que possuem vasos para o transporte da seiva. São plantas de tamanho grande. São também chamadas de plantas vasculares. E aqui nós podemos destacar, né, a samambaia, que são plantas gigantescas. No caso, as pteridófitas, podemos classificar como que são plantas que possuem vários condutores e sem sementes. Elas são representadas apenas pelas samambaias, avencas e as cavalinhas. Esse é o principal destaque das pteridófitas. E os fonenógamas também são divididos em dois grupos, que inclui aqui já o grupo das gimnospermas e do angiospermas, que são mais dois tipos de planta que compõem essa classificação dentro do reino animal, do reino das plantas. E no caso da gimnosperma, eles já são vegetais que apresentam flores, mas que não apresentam frutos. E aqui nessa imagem que apresenta no slide, aqui vocês podem ver, né, a imagem de o pinheiro do Pará, que é um exemplo de planta gimnosperma, que você vê que é uma árvore gigantesca, né, que atinge uma proporção bem alta, bem elevada, mas que o seu conceito de gimnosperma
segundo seus próximos. As gimnospermas são o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes, né? Estas sementes não são protegidas por frutos, como as angiospermas. Daí o nome deste grupo, gimnosperma, significa semente nua, significa uma semente exposta, né, que não tem ali a cobertura de uma fruta. Apresentam, em geral, aves de médio a grande porte, também sendo muito comuns em regiões frias e temperadas. E também as gimnospermas, elas apresentam tecidos verdadeiros que formam as raízes, caules, folhas e suas sementes, né? E são vasculares. Suas folhas são chamadas de aciculadas, por um formato parecido com uma agulha, enquanto os troncos são fortes e resistentes. Essa é um destaque desse tipo de árvore que compõe o grupo das gimnospermas. E também dentro do grupo dos fanerógamas tem os angiospermas. Como nós já vimos, as briófitas precisam de água para se reproduzir. As pteridófitas também precisam de água. Os gimnospermas, esses vão ao ar, vão ao vento. E as angiospermas, elas já são mais completas. Elas apresentam flores e frutos, têm raízes bem diversificadas, vários caules. E agora nós vamos ver aqui na sequência a parte da reprodução, começando pelas briófitas. As briófitas, dentro da sua reprodução, elas podem apresentar reprodução assexuada, dependendo da espécie. E aí nós podemos destacar essa reprodução assexuada, é chamada de fragmentação. Isso é que através de partes de um indivíduo separadas. Destes são formados novos indivíduos sem variação genética. Também a reprodução sexuada das briófitas é caracterizada pela união do gameta masculino com o gameta feminino, né, utilizando a água como meio para se transportar. No caso, ocorre a fecundação. Após a fecundação, enquanto desses gametas, é formado um zigoto, que após divisões meióticas, gera esporos. Quando liberados no ambiente, os esporos germinam e formam novos indivíduos. E agora vamos ver aqui a parte da reprodução das pteridófitas, que é também por liberação de esporos, que dá origem ao prótalo, que desenvolve o gametagênios, que é o masculino, né, e feminino. Então, essa reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. E que na definição da reprodução assexuada ocorre o brotamento, tá? Inclusive vocês veem aqui nessa imagem de slide. Enquanto que a sexuada depende da água para o encontro dos gametas, masculino e feminino. E, e a gimnosperma, ela possui estróbilos, feminino ou masculino. No masculino forma-se o órgão de pólen, no feminino o óvulo. Então assim, como ocorre essa reprodução? A reprodução do gimnospermas, ele ocorre independentemente da água, graças aos estróbilos, né? Esses estróbilos podem ser masculino ou feminino. E que no caso do masculino,
eles são formados os grãos de pólen, enquanto no feminino são formados os óvulos, e que os grãos de pólen eles são levados para os estróbilos femininos, principalmente pelo vento, né? É quando chega ao óvulo. O grão desenvolve o tubo polínico, podemos dizer assim, que leva o gameto masculino até o gameto feminino. E aí lá, após a fecundação, é formado o zigoto, que dará origem ao embrião. O óvulo se transforma em semente e protege o embrião contra a dessecação, que nas coníferas, as sementes podem ser popularmente chamadas de pinhão, enquanto o estróbilo feminino é chamado de pinha. E agora, concluindo, nós vamos ver aqui a parte da angiosperma, são as plantas, é, no caso, a flor é a estrutura reprodutiva das plantas angiospermas. E podemos dizer que o fruto, esse é o resultado do desenvolvimento do ovário, ou quer dizer, da flor após a fecundação. O fruto protege a semente, que dará origem a uma nova planta. Então, essa era a minha explicação, o meu conteúdo, a minha explanação a respeito do reino das plantas. Espero ter contribuído com o sucesso de aprendizagem. E vamos estudar porque o estudo é a base de uma sociedade mais justa e sem opressão.